Boa tarde, pessoal. Bom, vou fazer uma breve apresentação, né? Porque, na verdade, a necessidade é mostrar um pouco da Maersk e não da pessoa Fernanda, né? Sou um profissional aí com quase 20 anos, né, de trabalhos, né? Comecei minha carreira na Volkswagen, na fábrica da Anchieta, como estagiário. E entrei na rede Volkswagen em 2006 e lá fiquei por 16 anos, né? Na onde eu passei pela garantia, pela produtividade e saí como consultor técnico, né? Onde fiquei basicamente 10 anos, conheci os maiores players do mercado, dentre Júlio Simões, o Grupo Protege, Ambev, entre outros, né? Como formação, eu sou engenheiro mecânico, né? Que foi da onde surgiu a minha maior expertise, na onde se concentrou os meus esforços em técnica, onde eu consegui dar todo o suporte para os clientes e aonde a Maersk me fez o convite para atuar como supervisor da frota. E como supervisor da frota, eu fui convidado porque eles tinham uma dor que era a seguinte: em 2016, a Maersk iniciava uma expansão em multimodais, né? Porque se a gente falar da história da Maersk, ela começou em 1904, né? Lá na Dinamarca, onde o seu fundador, eu posso falar que eu me vejo um pouco nele, porque eu também sou uma pessoa incomodada, uma pessoa inconformada e que sempre procura soluções. Em 1904, ele já trabalhava com navios, mas navios à vela, e para você trabalhar com navios à vela, você dependia do vento, e então, se não ventasse, você não conseguia fazer o transporte. E, incomodado ele sempre pensava que aquilo ali um dia ia acabar, que um dia não ia dar certo, e ele foi o precursor do navio a vapor, e fundou lá em 1904 a AP Moller, né, Maersk AP Moller, com um único cargueiro, e nisso ele foi desbravando aí os oceanos, né? Em 1928 ali ele começa a rota para os Estados Unidos, mas aqui a Maersk não tinha muito ainda o transporte de cargas fracionadas, né? Ela começava, ela engateava, mas ela trabalhava muito para o governo, ela trabalhava muito para órgãos públicos, né? E isso é um negócio bem complicado. Aqui eu posso falar que em 1904, né, a gente também tem um fator histórico bem relevante, que é a Revolução Industrial. Então, por isso as máquinas, e com as máquinas veio, né, a máquina a vapor. É bem interessante falar que a Maersk ela passou por duas guerras, né? Você vê, começou em 1904 até chegar em 2018. E você trabalhar numa empresa que passou por duas guerras e que teve basicamente todos os seus navios destruídos pela guerra ou solicitados pelos governos, e está em pé até hoje, é algo bem expressivo, né? E assim foi a história da Maersk, né? Sempre inconformada com mudança, sempre querendo coisas novas e diferentes, né? Em 1960, muitos nem sabiam o que era computador, mas a Maersk já fundava lá, em 72, lá, uma empresa voltada para a tecnologia e já tinha o seu primeiro computador. Na Maersk, os valores são muito fortalecidos, né? Então, o cuidado constante, humildade, integridade, nossas pessoas e o nosso nome é muito relevante lá. Todo mundo procura sempre cuidar do próximo. Quando pessoas não estão bem, aliás, a gente sempre procura ajudar, dar o apoio necessário. Muitas vezes a pessoa tem um problema em casa, chega mal, a gente procura conversar. Eu, como líder, já até dispensei pessoas, pedi para que elas ficassem em casa uma semana, que trabalhassem home office, porque isso é bem importante. E nós pregamos muito a humildade de você sempre aprender, sempre ouvir, sempre escutar. A escutativa acho que é algo bem importante nos dias de hoje. Integridade, acho que dispenso comentários falar disso, né? Qualquer empresa preza para que você tenha uma pessoa íntegra, uma pessoa que fale a verdade, que seja transparente. Acho que nada melhor do que você estar negociando com o seu fornecedor, estar negociando com o seu cliente
e haver ali uma transparência, né? Numa parceria onde você tem o ganha-ganha, ganha um lado, ganha o outro. E quando a gente fala nos dias de hoje, na onde a gente prega, né, a missão ESG, eu sei que isso hoje está um pouco difundido para o lado político, mas lá internamente a gente não absorve o ESG apenas como algo político, e sim a gente tenta usar todos os valores, seja, né, o meio ambiente, seja o social ou seja o governança, né? Então a gente procura usar muito esses valores, procura cuidar muito das nossas pessoas e procura cuidar muito do nosso nome. Né? O William acabou de falar de um acidente, de não ver um caminhão nosso tombado, e recentemente, acho que deve ter 2 meses, a gente teve um caminhão tombado, eu fui acionado acho que 3 horas da manhã, e a primeira coisa que eu me procurei quando fui sair de casa era encontrar alguma coisa que eu pudesse cobrir o nome da Maersk ali, né? Porque hoje em dia você tem o helicóptero da Rede Globo, do SBT lá, filmando, e daqui a pouco o nome da tua empresa está na lama. E acho que ninguém quer isso, né? Quando eu atendia a Porto Seguro, se vocês olharem, né, a Porto Seguro como um exemplo, os guinchos hoje, eles têm um logotipo que, quando acontece qualquer coisa, você tira. Porque a imagem da empresa é muito importante. E na Maersk a gente preza muito pela imagem da empresa. Acho que teve, recentemente, um motorista também, ele entrou numa rua sem saída, atravessou uma rua inteira e parou praticamente toda a movimentação de uma rua, e também estava eu lá, preocupado em zelar por isso, pela comunidade, com o dono da casa, porque a primeira coisa que ele me falou você vai ser mais um que vai vir aqui destruir o meu muro e eu vou ficar por isso. E não, eu, particularmente, atendi ele do início até o fim, e ele me ligou agradecendo e falou, não, a Maersk não é mais um. A Maersk não é mais uma empresa, a Maersk realmente zela por aquilo que ela preza, que é o nome, né? Falando um pouco do nosso negócio, a Maersk, hoje, ela encontra o seu cliente primeiro, e aí você consegue chegar até o last mile através de toda uma integração. E para falar um pouco de integração hoje, a gente teria que entender também as mudanças que aconteceram na Maersk, que ela acompanhou toda a tecnologia que ali começou, desde a Revolução Industrial até a Indústria 4.0. Então, você teria que entender os grandes players do mercado, né? Se a gente falar hoje de grande player do mercado ou grandes players do mercado, a gente fala em Amazon, a gente fala em DHL, a gente fala do Mercado Livre. Até 5, 10 anos atrás, a gente falava de indústria automobilística, onde eu tive o prazer de trabalhar aí por longos anos. A gente falava de indústria de transporte, a gente falava de indústria alimentícia, né? E mudou muito o cenário, né? Hoje, quando a gente fala da DHL, por exemplo, da Amazon, que são grandes players aí que a gente tem que se espelhar, a gente tem que olhar, e isso não é ruim, muito pelo contrário, é coisa boa você se espelhar em alguém. Eles são players de tecnologia hoje e não mais de transporte. Por acaso fazem entrega, né? Por acaso fazem logística, mas não é o negócio principal deles. O negócio principal é você estar inteirado. E é isso que a gente está buscando, né? Tecnologia. Buscar conhecimento, buscar integração, buscar a tal da digitalização, que é um termo muito utilizado hoje, mas que faz todo sentido. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Maersk, quando eu fui convidado a trabalhar lá, eu falei, pô, Maersk e tal, eu realmente não conhecia tanto, até ver, né, o logotipo da empresa, que aí você vê que você já viu um container da Maersk provavelmente em algum lugar. 1 em cada 5 containers no mundo que vocês veem é da Maersk, então mostra que a gente é bem expressivo, bem agressivo no mercado. Na verdade, o número está desatualizado, que fala em 121 países, mas, na verdade, hoje a gente está presente em 130 países. Não existe nenhum lugar no mundo hoje que a Maersk não atenda, a não ser países que têm restrição política, como o Irã, como Cuba, né? Mas a gente está em mais de 90 mil escala portuária. A cada 6 minutos tem um porto que recebe um navio nosso. E a gente tem aí mais de 12 milhões de containers sendo transportados, né? Então, é uma empresa bem relevante, né? E lá a gente preza muito, né, pelo nosso novo slogan, que é o All the Way, por todos os caminhos.
que mostra que a Maersk ela é bem audaciosa, bem corajosa e que realmente está na frente. Se no passado a gente procurava desbravar os mares, né? Que na verdade a estrela da Maersk significa que ela está presente nos 7 mares, por isso ela tem 7 pontos. Hoje a Maersk quer ser o maior integrador global, né? E para isso a gente tem grandes desafios, que é se espelhar nos grandes players como DHL, UPS, que nesse momento eles estão muito à frente quando a gente fala de tecnologia, e a gente sabe disso, então por isso a gente busca estar nesse mesmo nível, por isso a gente procurou a NSTech, né, que é uma empresa de tecnologia, e aí é na onde começa, né, a operação com a NSTech aí. Eu entrei lá em setembro de 2000, há 2 anos atrás, setembro mais precisamente, e lá a gente encontrou uma dor muito grande, que era a falta de digitalização de alguns processos, porque a Maersk, ela, como eu falei no início, ela é uma empresa muito grande, é uma empresa que tem muita tecnologia, mas muito voltada à área de navegação, né? E quando a gente fala em transporte terrestre, ela é praticamente um bebê. A gente está falando que o transporte no Brasil começou em 2018, né? Então, para quem começou em 2018, está com 5 filiais, com uma frota de 179 veículos, a gente está falando em cavalo mecânico, quase 600 carretas, mais de 110 mil horas monitoradas, enfim, é algo bem expressivo. E a gente tinha esse problema, eu não tinha mapeado riscos de acidentes, eu não tinha mapeado uma média precisa. E aí a gente foi para o mercado e procurou uma tecnologia que nos atendesse. E aí era uma dor de cabeça ali, outra dor de cabeça lá, era promessas dali, promessas de lá, e a gente estava quase desistindo porque, de fato, não tínhamos encontrado nada que fizesse sentido, nada que fosse verdadeiro, né? O que tem no mercado é muita gente prometendo um monte de coisa e nada de entrega, que aí, do nada, não sei por que a gente não veio essa solução, até porque a gente tem a OpenTech lá dentro já, como uma GR, aí apareceu a Alessandra lá como uma milagrosa e mostrou a solução para a gente ficou muito feliz pela entrega, pelos dashboards que a gente consegue ter, pela gestão à vista, né, que a gente tem. Né? Claro que teve as dores ali de um começo, de uma implantação, mas que hoje a gente consegue já colher alguns frutos. Né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente teve, né, os primeiros contatos, a gente não tinha gestão à vista, a gente não tinha treinamento, a gente não tinha ranqueamento, a gente não tinha dashboard gerenciais, a gente não tinha uma consultoria especializada na área, a gente não tinha tratativas de desvios, de alertas, a gente não tinha perfil de condução, a gente não tinha basicamente nada. Né? Eu não sei o que o pessoal fazia lá, eles simplesmente trabalhavam. Mas, enfim, e aí a gente foi começando dali, começando de lá, um desafio grande, e acho que quanto maior o desafio, né, melhor é a entrega que a gente pode dar. E aí a Alessandra, com a equipe dela, conseguiu nos dar para a gente algo que nos surpreendeu. Por exemplo, hoje, se eu preciso de um atendimento depois do horário, tem uma pessoa que me atende. Hoje, se por algum motivo essa pessoa que está lá full time com a gente não me atende, eu tenho pelo menos umas 2 pessoas no escalation ali que vai me dar o suporte. No início, claro, a gente tinha um grande problema, que a nossa operação ela funciona muito segunda a sexta, mas sábado não. E com todas as outras empresas que a gente foi atrás, eu coloquei, eu preciso disso, mas eu preciso da instalação no fim de semana, e todo mundo falou, não, a gente trabalha segunda a sexta. E com a Alessandra eu falei, vai ser mais um, né? Vai ser alguém que vai falar que não dá, que é de segunda a sexta. Eu falei, olha, é o seguinte, a gente fecha com vocês se vocês conseguirem me instalar esses equipamentos aí no final de semana. Aí ela falou assim, mas é esse agora? Então, mostrou algo bem diferente do que a gente viu. E a gente começou ali a instalação em janeiro, e com a previsão de término em janeiro mesmo, e não terminou por causa da gente, porque eu não parei os caminhões nos finais de semana conforme o combinado, porque por conta da seca de Manaus, a gente teve uma demanda muito alta no início do ano, mas no começo de fevereiro mesmo a gente terminou. Na onde sim a gente conseguiu ter tudo isso que vocês podem ver aí, né? A gente, inclusive,
começou uma campanha com os motoristas e está sendo algo bem significante e bem satisfatório. Muitos motoristas têm nos elogiado, então foi algo bem bacana. Claro que, como todo início, os motoristas reclamaram, falaram, pô, agora tem mais um me vigiando, mas a gente conseguiu mostrar que vai ser muito mais para o bem deles do que para o mal deles, né? Com base nisso, a gente já teve o caso lá do acidente que eu falei, né, que o motorista tombou, que eu fui cobrir, né, a marca da empresa aqui para a gente, e eu posso me falar, para mim é muito importante. Não fosse a telemetria, a gente não teria entendido o que aconteceu no acidente, porque se você pegar o nosso rastreador, que infelizmente não é do grupo, mostrou uma velocidade de 11 km por hora, e com a telemetria a gente conseguiu ver que ele estava a 48 km por hora. Né? E vocês podem me perguntar, pô, Fernando, mas como você tem tanta certeza que a telemetria está certa? Porque eles pegam informação da RedCam. E por conhecimento, ter trabalhado, né, nessa área, eu consegui mostrar para o pessoal que realmente estava certo e consegui mostrar alguns desvios de procedimento que o nosso motorista teve, né? Ele parou onde não deveria parar, a gente conseguiu pegar pela telemetria e pelo rastreador não conseguiu. A gente conseguiu mostrar que ele teve excesso de velocidade no caminho inteiro e de que ele estava com a jornada estourada e que ele estava numa curva totalmente acentuada a 48 km por hora, com uma carga de bobina de papel, que é muito fácil de tombar, né? Na verdade, bobina de papel é um dos maiores problemas que a gente tem na operação. Enfim, e com isso a gente conseguiu mostrar para a diretoria uma dor que a gente tem e tinha e que a gente precisa resolver. Inclusive, a gente está negociando câmeras, né? Que com câmeras a gente teria resolvido isso. Lá atrás a gente colocou as câmeras, também na proposta, eu coloquei isso junto com o meu gerente, mas a gente viu que isso ia demorar e a gente optou por fazer só a telemetria e agora a gente está sendo cobrado para colocar. Né? Então, o papel inverteu. E com a telemetria também a gente conseguiu melhorar a eficiência operacional. A gente conseguiu uma projeção aí de mais de 10% de economia já nesse início de operação de combustível. A gente tem a gestão de manutenção também, que dá para usar lá. Isso a gente ainda não está usando, por falta de tempo mesmo. Para vocês terem uma ideia, antes de começar, mesmo tendo tudo que eles falaram, até por experiência e aquela máxima de gato escaldado tem medo de água fria, a gente pediu para eles alguns players, a gente conhece alguns players do mercado, foi ver se realmente fazia sentido, se era isso mesmo. A gente foi, por exemplo, na Santos Brasil, que por acaso a gente tem porta aberta, porque é o porto que mais a gente movimenta, 90% do nosso volume é na Santos Brasil. E eles falaram que em 6 meses eles conseguiram arredondar o sistema. A gente conseguiu arredondar o sistema em 4 meses, 4 meses e meio para 5, então já mostrou que a gente conseguiu ter uma eficiência maior do que a deles. Mas tudo isso foi com a ajuda e suporte que o time da Alessandra deu, né? E um negócio bacana que eu não tinha ideia, mesmo estando tanto tempo à frente de frota, claro que numa consultoria diferenciada, lá eles mostram coisas que a gente jamais pode imaginar. A gente tem alertas de near miss ou quase acidente, se assim preferir, que a gente jamais pode ver. E lá a gente tem mais de 50 mil quase acidentes todos os dias, né? A gente está falando de 178 veículos, com mais de 100 quase acidentes, é uma coisa de louco. E se a gente falar que um custo médio de acidente no Brasil é de R$261 mil, a gente está trazendo uma boa economia. A gente, esse ano, teve só esse acidente, graças a Deus, com a frota. A gente tem, basicamente, mais de 1.000 agregados, mas vamos falar da frota. Nos agregados a gente não tem equipamento ainda, a gente tem um plano de conseguir colocar nos agregados, mas a gente teve só um acidente, e esse acidente poderia ter evitado se a gente tivesse as câmeras. E a gente ficou muito feliz de conseguir entender, né, um acidente, porque você ter um acidente já é ruim, mas você ter um acidente e não entender por que aconteceu o acidente é algo muito pior, né? Aí basicamente é isso, pessoal. Obrigado, cara, mandou bem demais. Obrigado, Fernando, mandou super bem. Bom, pessoal, então, para dar continuidade aqui aos cases, qual foi a nossa ideia, né?
trazer uma visão detalhada do transportador, suas dores, seus desafios, seus sucessos. E aí, em complemento a isso, trazer uma visão do embarcador, que tem uma frota interna, uma frota própria, mas também tem ali todo o hall de parceiros e transportadores ali que ele se relaciona para poder fazer a entrega dos seus produtos. Então eu convido aqui meu amigo Renato Santiago, gestor de projetos de tecnologia e performance da ABP Bung.